pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez para vocês aí na matéria de História, tá bom? É a continuação do conteúdo do mês de maio, onde estivemos falando na última aula em mineração aqui no Brasil, tá bom? A gente vai passar um pouquinho adiante aí, tá bom? A gente vai lá para a página 250 e a gente vai falar aqui sobre trabalho nas minas. Veja bem, a extração do ouro nas minas era feita por vários trabalhadores, tá bom? E a maioria deles eram pessoas escravizadas, como já falamos na aula passada. Essas pessoas, elas eram submetidas a todo tipo de trabalho forçado e muitas vezes sua saúde era prejudicada, porque por causa das péssimas condições de trabalho que elas eram submetidas. Veja bem, para dar início a esse conteúdo, tá, a gente vai falar aqui sobre a mineração aqui no Brasil. O trabalho nas minas, como diz o conteúdo, né, era feito principalmente pelos africanos, escravos. Tá? Suas jornadas de trabalho eram longas e havia inúmeras situações de risco. Uma dessas situações, tá bom, era porque eles ficavam trabalhando, às vezes, dentro d'água até a cintura. E isso o dia todinho. Às vezes entrava na noite, às vezes ia até pela madrugada, à luz de lamparinas e lanternas improvisadas. A questão é que essas pessoas, às vezes, não se alimentavam, às vezes, quase sempre, elas não se alimentavam direito. E aí o que acontece? Trabalho forçado, pesado, tá? Carregando peso, dentro d'água o tempo todo, e aí rapidamente elas adoeciam. E automaticamente, mesmo doente, muitas delas eram forçadas a trabalhar. Às vezes sentindo dores horríveis, elas ainda eram forçadas a trabalhar e muitos não resistiam. Há relatos que muitos não conseguiam chegar a 30 anos. Elas morriam de esgotamento físico. Tá bom? Os mineradores escravizados passavam horas com as pernas dentro d'água, como mostra aqui na figura, em longas jornadas de trabalho. Aqui tem uma figura de Rugendas, tá? Um grande pintor aí, que retratava a forma do trabalho escravo, né, por meio de suas obras. Então, assim, nessa imagem você tem essa noção de como era o trabalho dessas pessoas. É claro que isso é só um desenho, só uma pintura, ela não mostra exatamente tudo que essas pessoas eram submetidas. Veja bem, alguns escravos trabalhavam em túneis, abertos somente quando o ouro nos leitos dos rios se esgotava. Só que tem um problema nesses túneis, é que eles corriam um grande risco de desabar. E se houvesse um desmoronamento, essas pessoas morreriam todas soterradas. Naquela época não tinha tecnologia para escavar túneis rapidamente, para tentar salvar. Então quando havia um desmoronamento, todas as pessoas que ficavam dentro, elas geralmente morriam soterradas ali dentro. Às vezes até ficavam dias vivas ainda dentro, mas morria porque não tinha tecnologia para escavar o túnel. Veja bem, os feitores eram homens livres, encarregados de fiscalizar o trabalho desses escravos nas minas. E aí uma vez que o escravo estava nessa condição de doente, estava doente ali, enfermo, ele ainda era forçado por esses feitores a desenvolver o trabalho. E se não o fizesse, muitas vezes era espancado, apanhava, tá? Era chicoteado e tinha que trabalhar. Veja bem, no século XVIII, a exploração do ouro, tá bom? Que mostra um desenho mais ou menos de como era o trabalho. É claro que isso é só uma pintura, tá? A quantidade de pessoas nesses locais eram bem maiores, tá bom? Veja bem, como mostra aqui na imagem, diz aí, no século XVIII a exploração do ouro, tá bom? Tornou-se a principal atividade econômica do Brasil. Porém, a atividade mineradora entrou em declínio já no final desse século, por causa do esgotamento das jazidas. Em razão da importância dessas atividades econômicas, os historiadores chamam esse período aí de século do ouro, tá legal? E aí, foi nesse período aí que nós vimos, aqui, tá, que o Brasil entrou no período de maior extração desse minério em nosso território, tá bom? E aí a quantidade de pessoas escravas trabalhando nesse trabalho aí era uma coisa fora do normal. Muita gente trabalhando, exposta a trabalhos forçados, sofrendo o que você nem pode imaginar. Veja bem, garotos, esse aí, século XVIII, foi o período chamado o século do ouro. Foi nessa época aí que a coroa portuguesa, juntamente com seus nobres, vieram mais para próximo do Brasil aqui, tá? Dessas regiões de Minas, para fiscalizar o trabalho escravo.
eles começaram a criar ideias de como cobrar impostos para controlar a extração do ouro e não perder a sua maior parte na extração desse minério. Então, assim, impostos começaram a ser criados nesse momento. Mais para frente um pouquinho, a gente vai falar sobre esses impostos, tá? Na verdade, foram alguns tipos de impostos que foi criado aí justamente com o propósito de controlar toda a extração do ouro que era feita aqui no Brasil. E quem não cumpria estava sujeito a castigos terríveis e às vezes até a morte. Então, meus queridos, nesse primeiro momento aí, nós vamos nesse segundo momento, né, que é a continuação aí, a gente vai deixar para vocês uma atividade que está aqui na página 252, tá bom? É só uma pequena atividade aí, algumas questões, tá bom, relacionadas a esse conteúdo. E aí a gente, na próxima aula, dá continuidade aqui ao controle nas minas. E aí a gente vai falar sobre esses impostos que foram criados pelo governo português, tá? Para controlar a extração do ouro aqui no Brasil. Então um abraço para vocês, meus amados, espero que vocês tenham compreendido e na próxima videoaula a gente dá continuidade a esse conteúdo falando sobre o controle do ouro aqui nas minas brasileiras, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.